Olá, caros alunos e alunas, tudo bem com vocês? Como sabem, eu sou o professor Maurício, do Colégio Renascer, e na aula de hoje nós iremos estar concluindo o capítulo que nós iniciamos na nossa última aula, tá bom? Eu quero aqui fazer, nesta aula, uma abordagem de caráter mais holístico, também trazendo a questão teórica que foi aí apresentada na última aula para uma realidade pragmática, ou seja, para o nosso campo concreto da nossa vida, tranquilo? E antes dessa aula eu quero também trazer aqui, a nível de reflexão, duas questões que eu creio ser, para esse momento, questões pertinentes. A primeira é que na semana que vem, a partir do dia 22, o Colégio Renascer vai aí estar desenvolvendo aulas online, aulas ao vivo, no qual nós estaremos a utilizar dos avanços tecnológicos para continuar a construir um conhecimento rico no campo teórico, mas que também nos convida a uma prática consciente e responsável frente à nossa sociedade. Dentro desse campo de análise, eu quero que nós possamos já, desde então, acordar uma questão que creio ser importante. A priori, nossa aula, nós teremos uma parte do campo teórico, tá bom? Vou trazer aí teorias, conceitos, pensadores, que vão aí fundamentar a nossa discussão dentro da reflexão filosófica, beleza? Num segundo momento, eu quero que nós possamos, assim, abrir a nossa discussão, em que você possa dar a sua opinião, possa contribuir para a nossa aprimoração do conhecimento frente aos conteúdos que serão abordados dentro das aulas e aí por diante. É importante, aluno, que você, por favor, possa trazer aí questões, indagações, possa contribuir com a aula. Toda opinião, toda dúvida, não existe dúvida que não é importante. Toda dúvida é válida, inclusive para a construção do conhecimento filosófico, tendo em vista que para a filosofia a dúvida muitas vezes é até mais importante do que uma possível resposta, porque é na dúvida que dinamiza a própria construção do conhecimento. Aí eu peço que você, aluno, de maneira muito espontânea, possa pedir a palavra quando for, aí no caso, quando for o momento oportuno, e possa colocar as suas questões, as suas dúvidas, as suas opiniões frente ao conteúdo que será abordado, tá bom? E se você tem aí um pouco de timidez, nós também teremos um chat que você pode digitar a sua questão e eu mesmo poderei colocar para a turma para que possamos começar aí um debate. É elementar que o nosso debate deverá ser um debate inteligível. Professor, o que é isso? Organizado, para que todos possamos aí ouvir com clareza a opinião do outro, tá bom? E frente a isso, nós teremos que, na hora da aula, colocar algumas regrinhas para que possamos ter esse espaço saudável, com certeza, e propensos para que todos possam colocar, uma vez que desejem, a sua opinião, a sua percepção frente ao conteúdo, beleza? A outra questão que também creio ser nesse momento relevante colocar para vocês é que nós, daqui a pouco também, estaremos fazendo uma avaliação do nosso processo de ensino e aprendizagem. E eu quero que você fique muito tranquilo enquanto aprova, tá bom? Dentro do processo de aprendizagem, a prova não é o ponto mais importante. É uma das etapas que constrói, que dão sentido a toda a aprendizagem. É claro que numa prova, que no exame, nós estaremos ali validando dentro de uma prova que eu, professor, vou estar condicionando a você a realizar, estaremos a avaliar o que nós estamos a perceber do conteúdo. Mas é claro que uma prova, ela não abrange a totalidade do seu saber, tá certo? Então fique muito tranquilo, porque essa prova não será uma prova a nível metódica, como poderia ser numa aula convencional dentro de um campo de normalidade. Nós sim teremos aí uma avaliação em que eu vou aí validar a sua percepção do conteúdo, a sua opinião. Claro, pedindo sempre um embasamento teórico, conceitual do que foi aí descrito nas aulas a priori. Tranquilo? Por isso, fique muito tranquilo que nós, se Deus quiser, daqui a pouco estaremos voltando aí à nossa normalidade, mas por enquanto isso não é possível, nós estaremos aqui a desenvolver, a continuar a construir o nosso conhecimento, o conhecimento humano, que possibilita inclusive a transcendência
dos paradigmas, das problemáticas da própria sociedade, do mundo como um todo. E como nós sabemos, né, graças a Deus aí, os cientistas, os homens e mulheres que estão a estudar, a tentar entender este problema chamado coronavírus, que causou aí uma pandemia global, já estão encontrando uma possível cura, né? Então, vamos ficar aí esperançosos que daqui a pouco poderemos aí voltar à nossa normalidade, graças aí a homens e mulheres que são comprometidos com o conhecimento, com a ciência, que tem como finalidade melhorar a vida da humanidade. Por isso eu quero, agora sim, na nossa aula de hoje, fazer aqui uma reflexão de caráter filosófico frente ao que nós discutimos na aula passada, em vista já da conclusão do capítulo estudado. Vamos nós? E nessa perspectiva, para que possamos concluir o nosso estudo acerca do capítulo 4, que traz como temática geral estética, uma reflexão sobre a arte de teor filosófico, inclusive, no qual nós aqui nos detivemos a refletir sobre o julgamento do gosto dentro de trabalhos artísticos e de diversas manifestações da própria arte, inclusive a mesma aludida ao próprio conhecimento, enquanto uma manifestação plena do ser, ou seja, da percepção subjetiva do artista e também de uma interpretação possível da própria realidade. Frente a isso, fizemos aqui uma análise circunstancial acerca do julgamento do gosto e colocamos em questão a contribuição dos filósofos David Hume e o grande Immanuel Kant. De maneira respectiva, um acredita que é possível chegar a um padrão universal de gosto com base no qual podemos julgar algo como belo. E Immanuel Kant faz uma crítica significativa dizendo que existe uma impossibilidade de um padrão universal frente aí às regras que regulam o próprio juízo estético. Nós também fizemos aqui uma reflexão considerável acerca da arte e do conhecimento e entendemos que a arte, que por mais que expresse aí um caráter subjetivo, também é uma interpretação da própria realidade. E, por fim, nós aí concluímos essa reflexão da própria arte, fazendo aí um entendimento sobre a arte e o poder. E dentro desse campo mais pragmático, saindo agora de uma realidade conceitual, eu quero com você fazer uma reflexão singular acerca de padrões homogêneos de beleza, que inclusive aqui faz uma alusão significativa ao que nós discutimos sobre a arte, sobre a estética, sobre os padrões, né, que trazem aí o julgamento do gosto. Será que o entendimento de beleza, de belo, pode ser entendido dentro de uma percepção dogmática ou pode ser visto aí dentro de um relativismo de conceito e de entendimento? Eu quero, na aula de hoje, atualizar a nossa discussão, trazendo aqui uma vertente pragmática de entendimento frente a esses padrões de beleza e de estética que a nossa sociedade global e capitalista defende, não pensando aqui num bem coletivo, numa saúde do corpo, mas em uma infusão de interesses políticos e econômicos. Por favor, quero que você faça aqui comigo essa análise com a mente bastante aberta. E para concluir a nossa aula, te convido aqui a alargar a nossa reflexão acerca da estética, uma vez em que a mesma reflete sobre a arte, sobre o julgamento do belo, da beleza, trazer a nível de interpretação, de reflexão, a condição do ser humano frente à sociedade global capitalista. Parece que cada vez mais os interesses da mass media frente à própria alienação coloca o ser humano mediante a padrões homogêneos que devem ser seguidos em todas as esferas da vida social. E frente a isso, infelizmente, no nosso país, nós temos aqui milhares ou milhões de pessoas que sofrem com transtornos alimentares.
E frente a essa perspectiva, infelizmente, é atribuído muito mais aí ao público feminino, em que garotas, adolescentes, mulheres adultas não têm aí uma vida saudável, não se alimenta em vista de manter este padrão de beleza, chegando a ser algo doentio, algo patológico. Frente a isso, eu quero que nós possamos compreender que o pensamento do grande Platão, filósofo clássico lá do mundo antigo, se atualiza nesse momento, uma vez em que muitas pessoas estão unicamente preocupadas na aparência, sendo que a aparência é passageira e aquilo que é eterno, que é imutável, faz alusão a uma essência que descreve realmente o que é o ser humano. E talvez também a questão da beleza seja algo que é invisível aos olhos. Por mais que nós tenhamos também e possamos, sim, ir para uma academia, fazer um exercício físico, praticar um esporte em vista da nossa autoestima, da nossa saúde física, com certeza não podemos ser pessoas aqui retrógradas que não reconhecem o valor de alguém se sentir bem, estar bem, se sentir bonito, beleza. No entanto, temos que compreender que, infelizmente, milhares de jovens, de mulheres, sofrem aí com a chamada bulimia, com a anorexia e com tantas compulsões que, infelizmente, são aí infundidas por padrões homogênicos que nada mais têm do que interesses econômicos e de alienação. Eu quero que nós, por favor, possamos compreender que, como disse o grande pensador oriental Confúcio, tudo tem sua beleza, mas nem todo mundo consegue enxergá-la. Nós possamos, portanto, sair dessa aula compreendendo que o belo, muitas vezes, ele pode ser invisível aos olhos. O padrão que nós, às vezes, queremos impor às pessoas, queremos que elas sigam, não faz frente à natureza, à essência daquilo que é belo. O belo é algo que impacta, é algo que transforma, é algo que pode nos chamar a nossa atenção. E como dizem os antigos, muitas vezes o belo ele é invisível aos olhos e somente o coração pode sentir. Espero, portanto, que você possa ter compreendido aqui a validade da nossa reflexão, fazendo alusão que muitas vezes nós podemos até conhecer alguma pessoa que sofra desses transtornos alimentares, pensando em preservar um corpo magro, bonito, seguindo aí o padrão homogênico de uma mídia que tem unicamente interesses de alienação e interesses econômicos. Possamos então buscar reconhecer, visualizar beleza naquilo que aparentemente não possa talvez agradar os nossos olhos por estar cego mediante aos padrões do mundo global e capitalista. Tá certo? Por isso, caro aluno, cara aluna, a você um forte abraço, até a nossa próxima aula, que inclusive será uma aula online. Valeu!